Um outro dado interessante é pensarmos, vamos dizer assim, esse quadro constitucional que se constrói, também o quadro eleitoral que se constrói na Quarta República, né, brasileira. Vale lembrar que no final do Estado Novo há uma eleição para uma constituinte, né, e em 1946 a Constituição ela é promulgada, né, por isso que às vezes se fala República de 46, porque é o ano da nova Constituição que organiza essa República, né? E algumas características dessa Constituição são bem interessantes, né? Primeiro, é uma Constituição marcadamente democrático-liberal, né? Que restaura o equilíbrio entre poderes, que havia sido rompido no Estado Novo, né? Posto que o Poder Executivo mandava nos outros poderes, tinha absorvido os outros poderes. Restaura direitos políticos básicos, direitos civis, né? Posto que o Estado Novo era uma ditadura, né? Mas mantém a proibição do voto do analfabeto, marca fundadora da nossa República, né? Então, vejam que, mesmo restaurando, né, liberdade política, liberdade de organização, o voto do analfabeto fica proibido. Sempre com a desculpa, com a justificativa de qualificar o voto. O analfabeto não poderia votar porque ele não poderia se informar, ele seria facilmente manipulável, né, pelos chefes políticos locais, né, pelos demagogos. Então, em nome da qualidade da eleição, se proibia o voto do analfabeto, o que é muito problemático do ponto de vista da ampliação da cidadania, né? A gente viu no começo do curso que esse é um dos eixos do que eu chamo da arquitetura da exclusão, né? A proibição do voto do analfabeto. Obviamente, quem era analfabeto? Basicamente camponeses e boa parte do operariado urbano, né? E num momento de forte migração do campo para a cidade, havia uma pressão, né, no meio urbano, né, além do meio rural, por participação política. Ora, o primeiro momento de participação política numa democracia representativa é voto, né? Embora, obviamente, a participação não se esgote no voto. Então, a Constituição bloqueava essa demanda por participação, né? Então, é um dado para ser pensado. Repito a exaustão que essa questão só vai ser resolvida na Constituição de 1988. Quase 100 anos depois da fundação da República, é que vai se admitir o voto do analfabeto. Vocês podem, eventualmente, falar, puxa, mas realmente o analfabeto não pode votar, como é que ele vai se informar? Como é que ele vai, né, participar, né, das escolhas racionais que, em princípio, devem marcar uma eleição, embora a gente saiba que a eleição, né, não se esgota nas escolhas racionais, aliás, quase nunca, né? Mas, vejam, a partir do momento que uma pessoa é trabalhadora e paga imposto, porque no Brasil, se você consome, você paga imposto, né? Impostos altos, por sinal, né? Você não precisa ser assalariado, né, necessariamente, ou não precisa ter ingresso considerável em salário para ser um cidadão fiscal, né? Qualquer pessoa que compre qualquer coisa, qualquer bugiganga está pagando imposto caro. E se você participa da construção da riqueza nacional, por que você não pode participar das decisões políticas? Então, essa questão que se colocou fortemente na Quarta República. Por isso que esse momento também é uma experiência interessante em termos de ampliação do corpo político nacional. Ampliação da base de construção de uma democracia efetiva. Mas vejam que a Constituição bloqueava isso. E também, um outro dado da Constituição importante, que depois nós vamos ver mais na aula sobre a crise do governo João Goulart, é que a Constituição proibia a desapropriação de terra para fins de reforma agrária, a não ser que a desapropriação fosse paga em dinheiro, né? Então, esse vai ser esses dois pontos, proibição do voto do analfabeto e exigência que indenizações fossem pagas em dinheiro, serão dois temas de crise da República de 46. Porque exatamente o governo João Goulart vai colocar a questão da reforma agrária em pauta e vai dizer, olha, pagar em dinheiro não dá, temos que pagar em títulos da dívida, resgatáveis em 10, 20 anos. Porque o Estado não pode simplesmente pegar um dinheiro e te pagar a desapropriação, porque ele vai à falência. Sobretudo, valores de mercado, né?
porque a terra no Brasil sempre foi especulação, né? Renda, né? E temos que resolver a questão do voto do analfabeto. Então, vejam que 2 pontos que a Constituição mantém como intocáveis vão estar na crise institucional do regime em 1964. De todo modo, apesar dessas restrições, né, vejam a evolução ou ampliação da cidadania eleitoral. Né? Olha, 45, o Brasil tinha 7,8 milhões de eleitores, né? 16% da população em idade eleitoral. Certo? Nas eleições de 62, 18 milhões de eleitores, 25% da população. Vejam, 1930, eleição de 30, a última eleição da Primeira República, 5% de participação eleitoral. Quer dizer, 5% da população poderia votar em idade eleitoral, ou seja, acima de 18 anos, né? Vejam que a ampliação, a ampliação do voto para as mulheres, ou seja, a permissão que as mulheres pudessem votar em 1930, a partir de 32, 34, né? Junto com a ampliação da alfabetização no meio urbano, vai significar diretamente, vai impactar diretamente a ampliação da base eleitoral. Né? Desses 18 milhões, uma boa parte desse eleitorado era constituído por pobres urbanos, por operários e baixos assalariados. Portanto, há não apenas uma ampliação abstrata do voto, mas uma ampliação também qualitativa do voto para as camadas populares, sobretudo urbanas, porque no campo a coisa era mais complicada, o analfabetismo era muito grande, vejam os dados de analfabetismo aqui no Brasil, né? Em 45, mais da metade da população era analfabeta, portanto excluída do jogo político, de cara. Em 54, 46%, em 62, 36%. Né? Então, um pouco a história política da Quarta República é a história da ampliação de uma base eleitoral, não apenas em termos quantitativos, mas qualitativos, uma mudança na composição do corpo político, né? Sobretudo indicando a importância do voto popular urbano, operariado. Ora, e obviamente a esquerda, os partidos de centro-esquerda ou de esquerda, tendiam a capitanear esse voto. Né? Ao mesmo tempo, né, uma Constituição que mantinha princípios liberal-oligárquicos, sobretudo relativos à terra, relativos à exclusão, né, de certas camadas da população dos direitos políticos. Né? Há uma tensão aí, há uma contradição aí entre o aparato constitucional, né, os quadros constitucionais e a realidade social e política. Né? Eu diria que é desse choque que resulta a crise da Quarta República. Né? E exatamente toda a discussão vai ser em torno da reforma constitucional. Quer dizer, quando o golpe é dado em defesa da Constituição de 46. A Constituição é imexível, diziam os golpistas. Não se pode mexer na questão da terra, não se pode mexer na questão do voto analfabeto. Havia alguns liberais que até se dispunham a mudar, sobretudo a questão do analfabeto, do voto analfabeto. Mas, no geral, os partidos de centro e centro-direita fecharam questão em relação a esses dois aspectos. Então, vejam, temos aí uma história de uma incompatibilidade entre o quadro constitucional, jurídico-constitucional, os marcos jurídicos e constitucionais da República e a realidade social que vai mudando rapidamente, né? E que não tem voz institucional, né? Então a gente vai ver na aula sobre a crise da Quarta República, o governo Jango, que essas questões explodem, ao lado de outras mais propriamente econômicas, que eu vou falar daqui a pouco. Okay? Além disso, além dessa questão propriamente do voto operário urbano, podemos dizer que também há um outro ator que entra na política, que é o camponês, que são os trabalhadores rurais. Quer dizer, além dessa dinâmica política entre as classes populares urbanas, a Quarta República ela é marcada pela entrada desse ator
que são os trabalhadores rurais, sobretudo a partir de meados dos anos 50. Mas nós veremos isso também daqui a pouco. Tá? Um breve resumo dos governos da Quarta República. Não é? Eu não vou falar tanto do governo Jânio Quadros hoje, nem do governo João Goulart, porque nós teremos uma aula específica disso. Né? Entre 1945, 46, né? E 1961, portanto, tivemos aí 4 governos, né? 4 presidentes. Primeiro, Eurico Gaspar Dutra, general, ligado organicamente ao Estado Novo, até as vésperas da declaração de guerra contra o Eixo, né? Era um simpatizante do nazifascismo, né? E se tornará o primeiro presidente dessa República Liberal, né? Seu governo ele é pautado pelo liberalismo econômico, né? Ou seja, portanto, ele tem uma pauta que na prática acaba abrindo a economia brasileira à economia mundial, que está em reconstrução no pós-guerra, né? Vale dizer. Né? O Brasil tinha pouco poder de troca na economia mundial, basicamente um produtor de café, com algumas indústrias, um parque industrial em expansão, mas basicamente ainda o que gerava divisas era o café sempre em crise no mercado internacional, sempre com preços oscilantes ou em queda. Né? E, ao mesmo tempo, um parque industrial em expansão que precisava comprar maquinária do exterior, porque pouco se fabricava aqui. Quer dizer, inclusive dessa tensão que vai resultar na evasão de divisas em larga escala no governo Dutra. Né? Ao lado de uma política cambial que tinha que se equilibrar exatamente entre essa contradição, e valorizar o preço do café em moeda forte, dólar, né, ou libra, enfim, e permitir também compra de maquinários do exterior. Né? Então, as divisas acumuladas na guerra, né, foram rapidamente perdidas. O que são as divisas? Dinheiro em caixa, dinheiro forte em caixa. Hoje é dólar, né? Na época já era dólar também, né? Mas a libra ainda competia um pouco, né? A libra esterlina inglesa. Né? Do ponto de vista político ou ideológico, o governo Dutra se alinhou aos Estados Unidos na chamada política de contenção do comunismo. Vale lembrar que o marco inicial da Guerra Fria é 1947. Né? Guerra Fria, os Estados Unidos se assume como polícia do mundo, né? Chamado mundo livre, o mundo ocidental, né? Em 1947, né? E exige o alinhamento de vários países, sobretudo da sua zona de influência principal, que era a América Latina. Então é nesse momento, inclusive, em 47, por exemplo, se organiza, se assina um tratado, né, similar à OTAN, a gente pode dizer a OTAN dos pobres, né, que é o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que era claramente um tratado de defesa militar, né, nos moldes da OTAN, que era a Organização do Tratado Atlântico Norte, né, com um objetivo de contenção do comunismo, em escala hemisférica, continental. Né? O governo Dutra se alinha a essa política e internamente, então, vai ser um governo marcado por uma forte repressão aos movimentos sociais, aos sindicatos e aos militantes e grupos de esquerda, sobretudo aí o PCB. Né? Vejam que Dutra foi eleito com voto operário, basicamente. Né? E logo depois, quer dizer, o seu governo será marcado por uma política antipopular, em vários aspectos, seja na economia, seja no trato com os movimentos sociais. Né? Dutra, repito, foi eleito com apoio varguista e com voto operário. Né? Há um episódio anedótico na fundação da Quarta República, na eleição de 45, né, que o brigadeiro, Eduardo Gomes, que era o candidato da UDN, num discurso em 1945, às vésperas da eleição, ele era o favorito. Não havia pesquisas tão refinadas quanto hoje, mas tudo indicava que ele iria ganhar a eleição, ele era o favorito. O Vargas estava indeciso. Né? O Vargas demorou muito para apoiar formalmente o Dutra. Né?
Vargas, mesmo deposto, foi deposto em outubro de 45, tinha influência política, principalmente nos meios sindicais, e também entre o PSD, os chefes políticos regionais. Ele demora muito para, formalmente, né? Embora fosse do PSD, né? Interessante que o Vargas, né? Ele é eleito pelo PSD, ele se elege, mesmo deposto ele se elege, né? Por vários estados, né? Legislação eleitoral um tanto quanto bizarra, né? Uma pessoa podia se eleger deputado ou senador por vários estados ao mesmo tempo. Na época. Vargas, então, ele tinha uma influência política. E, enfim, às vésperas da eleição, o Eduardo Gomes, né, indagado se ele precisava do voto popular para se eleger, ele diz uma frase que ficou histórica na crônica política brasileira. Eu não preciso do voto dos marmiteiros. Algo assim. Né? Quem eram os marmiteiros? Eram os operários. Eu não preciso do voto dos marmiteiros. Né? Isso pegou muito mal, né? Não havia redes sociais à época, mas a Rádio Peão funcionou muito bem, né, como se diz, e logo depois Vargas reitera essa necessidade, portanto, de votar no outro candidato, que os operários, então, votassem no outro candidato, fortalecesse o PTB, né, e o voto operário elege Dutra, ajuda a eleger Dutra. Além do caráter anedótico, o que essa frase revela? Né? Que, ao contrário da Primeira República, o jogo eleitoral da Quarta República, o jogo eleitoral da República de 46, era decidido pelo voto popular. Né? É a primeira vez que isso acontece no Brasil, porque as eleições da Primeira República, além de fraudadas, eram eleições restritas. E aqui você não tem mais eleições fraudadas, não há mais fraude eleitoral sistêmica, há fraude eleitoral eventualmente residual, mas que não muda o resultado de eleição, ao contrário da Primeira República. E, além disso, há a importância do voto popular. Né? E é interessante que o governo Dutra, eleito com voto popular, não consegue ter bases populares para se manter. Né? O que prepara a volta de Getúlio Vargas nas eleições de 50, tomando posse em 51. Ok? Vargas volta, bom, aí é obviamente o sistema político, principalmente os partidos mais à direita, e principalmente a UDN, né, assim, entram em frenesi, né, de denúncias, né, dos riscos da volta de Vargas ao poder. Há uma frase também, né, há um texto, né, publicado pelo Carlos Lacerda, que era o grande inimigo de Vargas, né, já nesse momento se despontando como grande inimigo do varguismo, né, jornalista carioca, depois vai ser governador da Guanabara, né? Carlos Lacerda escreve uma frase, né, que é quase um roteiro do que foi a Quarta República e particularmente o governo Vargas. Ele escreve o seguinte, quando o Vargas se lança candidato: senhor Vargas não deve ser candidato. Se candidato for, não deve ser eleito. Se eleito for, não deve tomar posse. Se tomar posse, temos que recorrer às armas para derrubá-lo. Veja que interessante. Né? É um roteiro para o golpe. Né? Então, a crise do governo Vargas já está um pouco anunciada exatamente por essa posição da UDN. Né? Lacerda era um quadro importante já nesse momento, né, do partido, dessa voz liberal, né, antivarguista, né, e que vai efetivamente atuar contra Vargas. É interessante que Vargas se elege com uma pauta muito voltada para os trabalhadores, para os interesses dos trabalhadores, contra o custo de vida, contra o aumento do custo de vida, que era uma questão importantíssima no Brasil nesse momento, moradia, roupa, transporte, era muito caro, pressionava muito a qualidade de vida dos trabalhadores, no momento que as cidades estão inchando e não tem estrutura para receber os migrantes, né? Então moradia principalmente era um problema e transporte era um problema, né? Obviamente ainda continua um problema no Brasil, mas nessa época o Estado tinha menos capacidade ainda de atuar nessas áreas. Né? Vargas, quando é eleito, tenta fazer um governo de coalizão. Ele dá até um ministério para o UDN, olha que interessante, outra marca da política brasileira. Né? Às vezes, no palanque você é muito radical, muito incisivo, no governo você, né, se dobra a chamada governabilidade. Né? E parece que tem uma questão aí que está mal resolvida até hoje, né? Nesse sentido. Né? Até um governo para o UDN. A maior parte apesar do Vargas estar identificado com o PTB, ele
basicamente, os principais ministérios estavam com o PSD e alguns com o PSP, né? O partido de Adhemar de Barros, que é um fiel da balança para a eleição de Vargas. Então há uma tentativa de coalizão e consenso com as forças mais conservadoras, mais liberais, só que seja pela crise econômica, que aumenta entre 52 e 53, seja pela pressão de movimentos populares, sobretudo o movimento operário, o ano de 53 é marcado por uma mudança na política varguista, em direção aos operários, em direção à política mais popular. Vejam que também não é só uma decisão de cúpula isso, não foi uma decisão palaciana. Vou me aproximar dos operários. O ano de 53, ele é, sobretudo em São Paulo, marcado por uma grande greve operária, uma forte presença comunista, chamada Greve dos 300 mil, um pouco esquecida da nossa história, mas que foi muito importante à época para sinalizar uma presença extra-institucional da classe operária, que para além daqueles jogos, né, marcados pelo sindicalismo oficial, o que esse começo dos anos 50 indica é que há uma classe operária mais autônoma, uma parcela dela radicalizada, disposta a fazer uma greve bastante incisiva, né? Uma greve basicamente estimulada pelo custo de vida, pelas dificuldades do dia a dia, né? Não era só por uma questão ideológica. E o Partido Comunista terá um importante papel nessa greve, né? E Vargas, então, responde à crise econômica e essa demanda que vinha dos operários com o que alguns autores chamam de guinada nacionalista. Um governo que, a partir de 53, se inclina para uma política mais popular, mais nacionalista do ponto de vista econômico, mais próxima dos sindicatos. Tanto que ele nomeia, em junho de 53, João Goulart como ministro do Trabalho, né? E imediatamente anuncia 100% de aumento do salário mínimo, né, para cobrir a inflação. Bom, isso causa uma crise política muito grande no país, os militares reagem, né, por várias razões, né? Em 53, os militares publicam um documento chamado Memorial dos Coronéis, que é uma crítica duríssima ao varguismo e ao tipo de aproximação com os sindicatos. Por que os militares criticam, basicamente? Bom, primeiro, porque vem em Vargas, e vem nessa política sindical, a tentativa de construção do que ele chamava de uma república sindicalista no Brasil, nos moldes peronistas na Argentina, né? E, em segundo lugar, uma perigosa aproximação com uma agenda, né, que vinha do movimento sindical, que por sua vez tinha uma forte presença comunista. Então, o Memorial dos Coronéis, ele critica duramente o que ele chama de irresponsabilidade fiscal, que eles chamam, né, de irresponsabilidade fiscal, demagogia, né, e república sindicalista em construção. Veja que são os mesmos termos que reaparecem lá em 1964, né, no golpe. Vargas demite João Goulart para acalmar os conservadores, mas mantém o aumento do salário mínimo, né, 100%. A partir daí, quer dizer, há toda uma tentativa de depor Vargas, há uma tentativa de impeachment, inclusive, né, que ficou esquecida, né, em 1954, ela é derrotada no Congresso, né, os parlamentares não aceitam o pedido de impeachment, mas ele chega a ser votado, né, e no segundo semestre, a partir de agosto, a crise sai do controle. A oposição entre o UDN e Vargas se torna inconciliável, né? Os militares, né, estavam muito divididos, principalmente o exército estava muito dividido, mas havia um grupo importantíssimo de militares contra Vargas, muito próximo da UDN, né, principalmente os coronéis. Né? Os coronéis de 54 são generais de 64, né? Não se esqueçam disso, né? Então, esse grupo, muito próximo de uma política de contenção do comunismo, da UDN, do liberalismo econômico, embora, né, atuavam dentro das Forças Armadas, mas também é preciso dizer que o Exército, nesse momento, estava muito dividido. Havia um forte grupo de generais que apoiavam o nacionalismo econômico e nisso também, por derivação, apoiavam Vargas.